aula toda de vocês, pessoal, vai ser baseada dentro de um fluxograma do trauma crânioencefálico. Eu tento montar a aula de uma maneira que fique um pouco mais fácil para vocês compreenderem, porque a aula ela é focada no tratamento. E ela é focada no tratamento desde a fisiologia, porque é muito importante que a gente tenha uma noção muito boa da fisiologia para que a gente entenda a fisiopatologia e para que a gente entenda a farmacologia, a neurofarmacologia para os seus pacientes. Então, antes de tudo, a gente tem que entender que inicialmente nós temos um trauma. E o que isso significa? Significa que nós vamos ter vias do trauma sendo ativadas. Por exemplo, a partir de uma injúria, de uma dor, a gente vai ter um determinado estímulo que vai chegar pelo tronco encefálico. Esse estímulo, ele vai ter dois caminhos. Então, a partir do momento que ele chegou no tronco, ele vai mudar a sua trajetória por dois caminhos. O primeiro caminho, propriamente do tronco encefálico. E o tronco encefálico, pessoal, dentro da sua formação reticular, ele vai ter um braço curto. E esse braço curto vai fazer com que haja já diretamente uma ação de liberação de catecolaminas pelas adrenais. Então o braço curto faz com que você apresente, você tenha liberação de catecolaminas já pelas adrenais. Bom, pessoal, nessa parte agora, a gente vai começar a falar com vocês um pouco sobre a fisiopatologia do trauma crânioencefálico e também sobre a neurofarmacologia aplicada ao trauma crânioencefálico. Eu sei que falando parece ser difícil, mas particularmente é a parte que eu mais gosto de falar sobre o trauma crânio. Por quê? Porque para mim, você entendendo a fisiopatologia de uma afecção qualquer que ela seja e entendendo a aplicação da farmacologia, você consegue tratar e diagnosticar praticamente tudo. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre outras questões. Agora a gente tem que pensar no paciente não só na parte de fisiopatologia, mas aplicar a fisiopatologia. A partir de agora, é o momento de vocês lembrarem cálcio, glutamato, cloro, sódio, potássio, tudo isso no seu paciente, mas entender o seu paciente de uma maneira muito orgânica. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar, nosso paciente ele é um paciente que, ao sofrer alguns tipos de trauma, o nosso paciente ele deve ser considerado um paciente politraumatizado. O que significa? Significa que o contato do corpo do nosso paciente com o agente agressor geralmente é de 100%. Por exemplo, esse belo exemplar de cão aqui de Tekel, não sei se vocês sabem, mas essa é uma das minhas raças favoritas, eu cresci com Tekel. Um Tekel sendo atropelado por um Fusca azul. Bom, a partir do momento que esse Tekel for atropelado por esse Fusca azul, a gente tem que pensar que a superfície de contato do corpo desse Tekel com o agente agressor, com o carro, é de praticamente 100%. Significa então que esse paciente é politraumatizado. E um detalhe importante que vocês devem se lembrar é que os pacientes politraumatizados, os pacientes com trauma crânioencefálico, em geral, 5 a 10% dos pacientes com trauma crânioencefálico possuem trauma raquimedular associado. Significa que a cada 100 pacientes que vocês atenderem com trauma crânio, de 5 a 10 pacientes tendem a ter trauma crânioencefálico associado com trauma raquimedular. Tá certo? Então, lembrem, portanto, que esse paciente ele tem um contato de praticamente 100% com o agente agressor e por isso ele é um paciente politraumatizado. Primeira coisa, vocês têm que avaliar muito bem as vias aéreas do seu paciente. Seu paciente é um politrauma, seu paciente pode chegar para vocês com algumas alterações respiratórias bastante importantes, seja por alterações em fraturas de maxila, de mandíbula ou fraturas até mesmo de seios nasais. Esse paciente vai ter muita dificuldade respiratória e além de ter dificuldade respiratória, ele tem um trauma crânioencefálico. Alguns pacientes, principalmente de algumas raças mais específicas, vou dar o exemplo do Yorkshire, por exemplo, apresentam, tudo bem que a imagem é de um poodle,
mas apresentam em algumas situações uma malformação entre a primeira vértebra e a segunda vértebra cervicais, ou seja, entre o atlas e o axis, e faz com que a gente fale que ele tem, por exemplo, uma instabilidade atlantoaxial. Essas instabilidades atlantoaxiais, principalmente, elas podem ocorrer por diversos motivos. Vamos lá, lembrando o trauma, a gente tem toda aquela liberação das catecolaminas, a gente avalia o paciente de acordo com o Glasgow. A partir da avaliação, gente, do paciente em relação ao Glasgow, a gente vai conseguir delimitar se ele tem um prognóstico mais grave, reservado, ou um prognóstico bom, de acordo com a escala de Glasgow, modificada de Platt. Esse paciente ele deve receber uma analgesia, uma analgesia adequada. A partir dessa analgesia, uma neuroleptoanalgesia que pode ser feita com benzodiazepínico e um opioide, um fentanil geralmente muito bem titulado. Lá na frente a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre analgesia, o porquê que muitas vezes a gente opta por não fazer morfina e o porquê que a gente acaba falando de talvez não fazer a metadona também, tá bom? Não que seja contraindicada, mas talvez não seja a melhor opção que vocês vão ter, principalmente num paciente que vai estar tão bem assistido já, um paciente que vai estar em tratamento com vocês, ele vai estar muito bem monitorado, que é o que a gente espera do paciente com trauma crânio. Se o paciente apresentou ou não uma melhora clínica. E a partir disso a gente vai passando para os próximos passos. Bom, em relação ao coma, o que é importante do coma? Primeiro, para mim, a primeira grande importância da indução do coma, diagnóstico. Porque para todo exame de imagem que a gente necessita de anestesia. A gente necessita de uma anestesia para encaminhar esse paciente para uma tomografia, a gente necessita de uma anestesia para encaminhar esse paciente para uma ressonância magnética. O coma ele vai diminuir a pressão intracraniana porque, em teoria, ele gera uma vasoconstrição que melhora a perfusão de todo o encéfalo. A gente consegue também fazer uma hipocapnia nesse paciente. Como? Por meio da hiperventilação. Então, a hiperventilação também faz parte, pessoal. A hiperventilação também faz parte do manejo do trauma crânio. E se você conseguir manter uma PTCO2 entre 30 e 35 milímetros de mercúrio, existe uma chance de, com essa vasoconstrição, você conseguir, uma vasoconstrição adequada, você conseguir, gente, melhorar a perfusão cerebral. Só que se a gente tem uma hipocapnia, gerando uma vasoconstrição muito intensa, e quando que a gente tem isso? Quando a gente tem uma diminuição da PCO2 menor do que 30 milímetros de mercúrio. Então essa vasoconstrição muito intensa, levando uma hipocapnia muito importante, gera uma piora da evolução neurológica desse paciente, tá certo? Então, induzir ao coma, vou manter esse paciente em hiperventilação, 30 a 35 milímetros de mercúrio em relação a PCO2, tudo bem? E a partir do momento que ela consome a NAD, mesmo que você reestabeleça a glicemia desse paciente, você tem as lesões secundárias à reperfusão glicêmica, que são aqueles pacientes que eles têm a glicose agora, mas eles não têm o NAD para fazer a glicólise. Então, mesmo eles tendo glicose reposta, eles não conseguem utilizar a glicose em si. Tá certo, pessoal? Então lembre, a hiperglicemia ela é muito importante para índice prognóstico secundário, para piora do prognóstico clínico, e a hipoglicemia para a própria morte neuronal do paciente, fazendo com que esse paciente possa ter crises epiléticas ou entrar em coma, num coma irreversível. Lembrem também da hipoglicemia na produção de aspartato a partir do oxalacetato, e essa produção de aspartato, um neurotransmissor excitatório, fazendo com que o paciente ele tenha uma despolarização exacerbada, mais influxo de cálcio, mais morte celular.